Agora presta bastante atenção aqui, muita atenção mesmo, porque o assunto aqui é lei de Moisés. Esses fariseus, líderes religiosos, saduceus, escribas, eles só entendem da lei de Moisés, é tudo que eles entendem. Então a linguagem deles é só lei de Moisés. Aí eles perguntam, mestre, para botar o Salvador, é lógico, numa enrascada. Mestre, qual o grande mandamento da lei de Moisés? Claro que ele falou só da lei, mas está se referindo à lei de Moisés. Eles só se referem à lei de Moisés. E o Salvador, a partir de agora, vai começar a falar, presta atenção, meu amado, porque é neste ponto que o sistema religioso de hoje te engana. É neste ponto que eles embaralham a tua cabeça e é aqui que ela não pode estar embaralhada. Já no começo deste vídeo, eu dizia para você, para não confundir Novo Testamento com Nova Aliança, Velho Testamento com Velha Aliança, Bíblia com Novo ou Velha Aliança, Novo ou Velho Testamento. Por quê? Porque na Bíblia, de propósito, essa passagem que está descrita agora, ela está descrita em parte do Novo Testamento, mas definitivamente ela não pertence ao Novo Testamento. Ela pertence à Velha Aliança, você entende? Porque era um período em que o Salvador, como judeu, estava debaixo da lei de Moisés, e por isso ele disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei de Moisés, e ele cumpriu porque ele era judeu. A obrigação dele, como judeu na época, era cumprir a lei de Moisés, e se ele descumprisse, ele pecaria. E nós sabemos que ele nunca pecou porque ele cumpriu a lei de Moisés. Então, neste momento, o nosso Salvador dá uma aula de lei de Moisés. A lei de Moisés, ela valeu até o momento em que veio a graça. A graça veio no momento em que o Salvador morreu. Na hora que ele morreu, o véu do templo se rasgou e as pedras do templo se fenderam. Acabou a velha aliança, nasceu a graça. Então, neste momento que ele está dando agora uma aula de lei de Moisés, você preste atenção e tenha isso como uma verdade, estude para ver se eu estou mentindo para você. Estude para você ver. Não estuda com costologia, não, que eu vou ensinar a mentira. Estuda na escritura, lê atentamente uma vez, duas vezes, três vezes, medita nela, porque você vai ver a verdade. Neste momento em que o Salvador agora está dando uma aula de lei de Moisés para esses homens, líderes religiosos, e que eles ficam calados o tempo todo, porque não tem respostas para o que o Salvador fala para eles, neste exato momento, é um período, é isso que eu quero que você grave, é um período em que o Salvador e aquelas pessoas que ali estavam debaixo da lei de Moisés e tinham que realmente cumpri-la. E o próprio Salvador também, porque em nada ele pecou. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi. Responderam eles. Ele lhes disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos.
A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Nor are you to be called teachers, for you have one teacher, the Christ. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos! Que é mais importante? O ouro! Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Seus cegos, que é mais importante? A oferta! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão.
A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês, recairá todo o sangue justo, derramado na terra. Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Parece até mesmo que o que você viu agora não faz parte do que está nas Escrituras. E por quê? Porque, meu amado, pare para pensar. Você já ouviu alguma vez, no sistema religioso, a leitura ou pregação da passagem da Escritura de acordo com o que você assistiu aqui agora? Na verdade, parece que nada disso está na Escritura. Às vezes ficamos anos e anos entregue ao sistema religioso e nós nunca vemos essas coisas sendo explicadas, sendo lidas, sendo ensinadas, sendo mostradas. E por que eles escondem essas passagens? Porque elas dizem respeito a eles próprios. Quando eles nos dizem para ler a Escritura através dos estudos bíblicos, eles estão, na verdade, filtrando o que você vai ler, para que você só leia aqueles trechinhos que eles derem, e só te dão trechos que colaboram com o que eles ensinam, mesmo sendo o que eles ensinam errado. Assim, quando você vai ouvir uma pregação, você ouve um sermão temático, e passeia por vários locais da Escritura apenas para justificar o que aquela pessoa está te ensinando. Mas eles não param para ler com você a Escritura e nem te incentivam a ler. Porque se você ler as Escrituras, meu amado, você vai ficar revoltado. Se você ler linearmente, como você assistiu agora a esse trecho, você fica muito triste com o sistema religioso. E você tem também motivos para ficar preocupados. Eu não vou repetir aqui mais à frente este filme, você repita e assista de novo esse trecho. Mas você já viu, está vendo, que o Salvador se refere a eles como os mesmos que no passado mataram os profetas. Desde a época de Caim são os mesmos, e até o dia que o planeta chegar ao fim serão os mesmos. A mesma sequência. Por isso eles omitem esses trechos da Escritura e está em Mateus, é fácil de você ler. Parece que tudo isso que foi dito agora há pouco aqui não faz parte das Escrituras, porque mesmo estando muito tempo no sistema religioso, as pessoas não ouvem ninguém pregando sobre o que foi colocado aqui, mas quando ouvem passagens isoladas desses trechos, eles pregam e dizem que se trata de outra coisa. Eles omitem que o Salvador está muito chateado, que o Salvador perdeu os ânimos, embora seja longânimo, tenha ânimo longo, mas perdeu os ânimos com os líderes religiosos. Que o nosso Salvador falou, inclusive, que aqueles profetas verdadeiros que ele enviar poderão ser açoitados, presos e mortos nas sinagogas do Criador? Nas igrejas, nos templos do Criador? Não. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Deles. Observe sempre que o Salvador sempre fala deles, não é do Salvador, meu amado. Te enganaram em muitas coisas. E eu não sei até quando ele próprio, o Criador, vai manter esse servo com vida para poder estar te dizendo essas coisas. Por isso é bom que você grave, guarde, reproduza. Porque pelo menos o que eu estou falando e a minha imagem, ela vai ficar por mais tempo do que a minha vida nessa terra. Até porque esses próprios líderes religiosos procuram atentar contra a vida desse humilde servo. E tentarão também contra a sua, a partir do momento que você falar essas verdades. Foi assim desde os tempos antigos. Foi assim desde o tempo dos profetas. Quem falou a verdade morreu nas mãos deles. Foi assim no tempo do Salvador. E não é diferente no nosso tempo, meu amado. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração.